Aprendi muito, né? Aprendi muito aí nessa campanha, e graças a Deus fomos bem votados aí, ficamos entre os primeiros colocados aí na votação da cidade, pouquíssimos votos atrás de quem gastou milhões e muitos votos na frente também de pessoas que gastaram muita grana, né? E graças a Deus aí a nossa bandeira foi vista, né? Existiam várias piadas na cidade. O Israel não vai ter 300 votos, o morador de rua não vota, como os caras vão votar para ele? E tá aí a nossa resposta foi nas urnas, né? E fala para mim, quantos votos vocês tiveram no final? 1.606. 1.606. 1.606. Também é muito os votos, assim, para... Você falou, para uma campanha orgânica. Sim. E isso foi a sua primeira candidatura, assim? Primeira vez. Primeira candidatura, não fala, como que fala? Eleição. A primeira eleição, primeira candidatura. Mas, foi a primeira. E aí, fomos aí bem votados, tanto é que por conta do partido, teve um candidato que ganhou com, acho que 30 votos a mais que eu, por conta do partido, né? Uhum. Mas tudo no tempo de Deus, tudo à vontade de Deus. Acredito, aprendi muito com essa campanha, né? Tem gente que ficou endividado e as pessoas falam, como você teve essa votação, você não está endividado? Graças a Deus não fiz dívida, fui realmente com o apoio do povo e graças a Deus fomos bem votados. E muita gente fala, pô, você foi o campeão. Porque assim, ao mesmo tempo que eu não me endividei, também não tinha, no final não tinha santinho, acho que você não via nenhuma bandeira minha espalhada pela rua, nenhuma faixa, nada nas ruas minha. Por quê? Porque a gente optou por fazer uma campanha realmente de conscientização e com apoio das pessoas, né? Porque eu costumo dizer, eu sempre sou o cara que estava nas redes sociais pedindo ajuda, né? Então, qual o sentido? Se eu tivesse dinheiro, eu estaria ajudando as pessoas, não estaria me candidatando. E graças a Deus o pessoal entendeu, as pessoas que caminham comigo aí nessa batalha entenderam. Tivemos esse resultado, ficamos na frente de muitas pessoas de expressão na cidade. E como eu disse, fiquei aí 100 votos, 200 votos atrás de pessoas que gastaram milhões, tudo que tinham e que não tinham. Eu, graças a Deus, estou dormindo com minha consciência tranquila. E é isso que você falou, né? E foi uma campanha limpa. Né? Literalmente transparente, com o apoio das pessoas que conhecem a sua jornada. Sim. Fala mais pra gente sobre essa caminhada sua de 19 anos, atuando literalmente nas ruas com uma população que é praticamente invisível, que a gente fala, né? Sim. Tem muitos trabalhos sociais, mas a pessoa em situação de rua, ela fica literalmente numa margem social. Sim. Né? Então, por que tocou? Qual foi o chamado na sua vida, sua jornada, que você falou, não, eu quero desenvolver esse trabalho com pessoas em situação de rua? Na realidade, a missão começou num dia que faltou, a igreja que eu frequento faz esse trabalho, e aí faltou uma pessoa para dirigir, não tinha carro, eu falei, eu vou. E aí fui como motorista. Isso é 19 anos atrás? Isso, um tempão. E aí eu lembro igual hoje, na Praça da Matriz, um senhor que hoje já é falecido, me olhou assim de longe, como não me conhecia, falou, nossa, você, e começou a falar detalhes da minha vida que ninguém sabia. E ali eu falei, nossa, é Deus falando comigo. E ali me tocou de um jeito que eu falei, nossa, fiquei muito emocionado, tal. E aí eu comecei, no dia seguinte voltei para falar com ele, voltei, estou até hoje, né? Estou até hoje. Eu costumo dizer, 19 anos não são 19 dias, não são 19 meses, é uma vida de dedicação. Às vezes as pessoas falam, você faz isso por conta que você queria se candidatar. Eu vim me candidatar 18 anos depois, né? Eu costumo dizer, só dura muito tempo quando realmente é o carisma, é o chamado, é o amor. Né? Se fosse por alguma outra coisa, já teria acabado o interesse, né? Com certeza. E você falou uma coisa, né? Você só se candidatou porque você teve muita cobrança de pessoas que queriam que você votar em você para apoiar de certa forma o seu trabalho. Exatamente. Né? Então foi uma jornada pessoal sua, uma barreira pessoal sua para você ter essa coragem, digamos assim, de se candidatar. E você trouxe a questão dos aprendizados. Apesar de você não ter sido eleito, você falou por 30 votos, mas você teve muito aprendizado. Eu queria que você partilhasse com a gente assim, o que ficou dessa campanha, o que você leva para a próxima, o que você fala assim, não,
eu quero melhorar isso. Enfim, eu quero que você fale sobre esses aprendizados, porque a gente foca muito no ganhar, no vencer, no resultado, e às vezes a gente não atinge o resultado esperado, mas a gente esquece de agradecer ou de olhar para tudo que foi bom na jornada. A gente tende a negar as coisas boas e fica só focado, perdi e tal, e fica naquela lamúria, né? Então eu queria que você falasse mais sobre isso. Na realidade, assim, igual você disse, é um aprendizado, né? Lógico, eu estava na eleição para vencer, né? Queria muito vencer, mas hoje, diante do cenário que nós estamos e que passou a cidade, né? Com gastos milionários das pessoas, eu costumo dizer, se cada candidato tivesse pego o dinheiro que investiu na campanha e ajudasse em alguma área da nossa cidade, a cidade estaria mil maravilhas. Com certeza. Porque se gasta muito pelo poder, pela ganância, status. Né? E na realidade eu me candidatei por conta dos pedidos das pessoas. Né? Há muito tempo todo mundo pedindo, eu falei, vamos lá. E até porque também estou cansado, sabe? Em 8 de julho do ano passado aconteceu a morte de um irmão ali debaixo da passarela na frente do The Square, o lugar mais rico da cidade, a Granja Viana. Aquilo ali me tocou muito. Ali eu falei, realmente eu preciso me entregar, eu preciso ir, a causa precisa de mim. A causa precisa de mim. Eu preciso realmente me dedicar a isso, porque alguém precisa mostrar para o poder público que as pessoas em situação de rua são visíveis. Elas precisam parar de serem invisíveis. E ali eu falei, vamos. E aí, né, foi uma campanha limpa, uma campanha orgânica, e saiu o resultado, né? Quando, de primeiro momento, a gente fala, putz, queria ter sido eleito, né? Mas quando, até hoje, fevereiro, as pessoas me encontram, parabéns, eu vi a sua votação, nossa, você não gastou nada. Eu achava, muitas pessoas falam isso, eu achava que você ia ter 100 votos, porque você não tinha adesivo, você não tinha, né, nos vidros, não tinha bandeira, você não fez boca de urna, você não estava comprando as pessoas, e, você ficou na frente, muitas pessoas falam, você ficou na frente do meu candidato. Meu candidato gastou milhões e você ficou na frente, né? Então, as pessoas acham que é uma conscientização, né? Eu acredito que nós aqui em Cotia estamos vivendo um novo tempo, um tempo de conscientizar as pessoas, de elas verem que nem tudo é aqueles 100 reais que elas pegam na votação. Porque elas pegam 100 reais, passam os 4 anos com 100 reais. Uhum. Quanto dá isso por mês, né? Nem dá. Né? Nem dá. Então, assim, é o tempo de conscientização. Então, muitas pessoas também me encontram e eu falo, pô, para mim, o vencedor moral da eleição de vereador foi você. Com certeza. Você não tinha equipe, você tinha voluntários, você não tinha boca de urna, você tinha pessoas ali com a causa, que estavam... Quantas pessoas saíram na reta final? Voluntários. Sem receber nada, sem nada. Que a gente não tinha, né? Então... Foi uma coisa bem legal e um aprendizado que eu falei, nossa, realmente a união das pessoas, realmente a gente pode mudar. Eu acredito que está começando uma nova etapa, né? Aqui uma nova consciência política aqui talvez. Sim. Também? Até porque se a gente vê a questão do prefeito, né? O prefeito Wellington Formiga tinha 18 candidatos contra quase 300. Ele tinha um partido contra 20 partidos e o cara ganhou, né? Então, assim, você vê que nisso que já começou uma nova mudança, né? Dá uma outra mentalidade às pessoas. Sim. E como que foi? E como que você está agora? Você continua desenvolvendo o seu trabalho, né? Você continua vendo você. E como que está agora o seu apoio? Como que você está desenvolvendo hoje? Você está com alguma parceria com a prefeitura? Como que você está desenvolvendo o seu projeto? Então, voltando a falar de Vitória, né? Eu acho que um dos momentos mais marcantes assim para mim da campanha foi um dia depois da eleição, onde eu estava do lado da situação na época, e no dia seguinte o prefeito eleito Wellington Formiga
me mandou uma mensagem me dando parabéns, porque ele sabia que eu não tinha, né, os milhões da galera, e mesmo assim foi bem votado. Ele falou: Israel, eu vi seu empenho, eu vejo a sua luta, ele me acompanha já há muito tempo, já desde 2015 ele acompanhava, e ele falou, meu, quero que você faça parte, meu governo vai ser um governo humanizado, você gostaria de fazer parte? E ali eu falei, nossa, essa já é a vitória. Porque, teoricamente, a gente sempre lutou contra o sistema. Sim. E aí, de repente, o prefeito eleito falou, pô, vem, aqui cabe a sua bandeira, né, vem fazer parte. Meu, e isso casa muito com o projeto no sentido humanitário, como disse, porque você era praticamente da oposição. Sim, eu estava na oposição. E aí ele vem com essa proposta para você, não pelo partido, não por pessoal, mas o pessoal sim no sentido da sua causa, do seu trabalho. Então é um reconhecimento. Sim. Né? Sim. E ao mesmo tempo é uma questão do tipo, nossa, eu preciso de uma pessoa assim para minha cidade. Sim, exatamente. Eu acho que é essa consciência, eu acho que é isso que fica, porque ter 1.000 e poucos votos, 1.300 e... 1.606. 1.600, de notar aqui, 1.606? Então, 1.606 votos. Sem investir a quantidade que outras pessoas investiram, cara, é literalmente uma nova consciência. É realmente conectar as pessoas a um propósito maior. Foi isso que você passou. Sim, exatamente. E eu acho que, e ali naquele momento, eu sou bem chorão, né? O pessoal já sabe, fico até emocionado. Quando eu recebi a ligação do prefeito no dia seguinte, logo no começo do dia, aquilo para mim foi a maior vitória, sabe? Porque não existe hoje no Brasil um prefeito que se preocupa com os irmãos em situação de rua. Por quê? Primeiro que eles não trazem voto, não votam na cidade. Segundo, que é uma parte da população que as pessoas não gostam, são mal vistas. Sim. Terceiro, que só traz dor de cabeça. Então, por que o poder público vai se preocupar, né? E ali, quando o prefeito me ligou nas primeiras horas, né? Eu lembro até agora, foi 9 e pouquinho da manhã, e aí eu, né, acordei, eu falei, nossa, o prefeito me ligando. E ali eu falei, ganhei. Sabe, para mim já foi uma grande vitória, porque o prefeito viu a nossa causa, a nossa luta, e falou, o meu governo vai ser humanizado, vem fazer parte, né? Ali, para mim, foi melhor do que falar, você ganhou para vereador, entendeu? Porque acima de qualquer coisa, é a minha luta, é a minha causa. Eu prefiro que a minha causa ganhe, seja vista e seja ajudada, do que eu me tornar vereador. Né? A causa vai ser sempre maior, o amor vai ser sempre maior do que um cargo, né? Sim. E aí hoje eu faço parte do desenvolvimento social, na secretaria, né, do desenvolvimento social, e hoje o prefeito ele também pegou mais 2 pessoas, a Alexia e a Gláucia, até um beijo aí para as duas, são as minhas parceiras aí de trabalho, e o prefeito nos colocou para cuidar de assuntos de irmãos em situação de rua, né? Antes, eu costumo dizer, antes Cotia tinha alguns serviços, mas eles não funcionavam. Como não funciona na maior parte do Brasil. Por quê? E é o grande segredo que eu acho que as pessoas não entendem. Você já viu alguém brigar por morador de rua? Não, né? Não existe. Quem está na causa dos irmãos em situação de rua são pessoas realmente que têm o carisma, que têm o amor, que têm a dedicação, que realmente gostam. Por quê? Porque são pessoas que estão excluídas da sociedade por N fatores, mas a maior parte pela dependência química. Sim. Já roubou tudo, a família já cansou, a família já perdeu as esperanças. São pessoas que, infelizmente, são excluídas, não são desejadas, são espizinhadas. Então, só vai ver essas pessoas e ajudar quem realmente tem o carisma. E o que acontece? O poder público monta alguns serviços sociais e põe os funcionários, geralmente, da prefeitura para tocar. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já foi em um serviço, Sabesp, Eletropaulo, até mesmo da prefeitura, você é bem tratado pelos funcionários? Você é recebida bem? Muito difícil, né? Difícil. Muito raro, muito raro. Imagina um morador em situação de rua, que está com um cheiro não agradável, que não toma banho, que está descalço, que está sujo, que está mal vestido. Você acha que o poder público vai atender essa pessoa? Não. Então não adianta ter o serviço
E eles também não vão buscar, porque eles não se sentem bem nesses lugares. Então, pela primeira vez na história da nossa cidade, o prefeito colocou 3 pessoas que vão até os irmãos para poder ajudar. Não é esperar eles virem. Eles não vão vir. Se eles já fugiram da família, eles já fugiram dos parentes, que têm um vínculo sanguíneo, você acha que mesmo essas pessoas com dependência química, elas vão procurar ajuda? É quase raro. Porque o que acontece com essas pessoas é que elas não têm condições emocionais de pedir ajuda. Exatamente. Ela está muito doente em vários setores, em várias áreas emocionais, que ela não consegue mesmo. Sim. E o que acontece? Então, hoje, pela primeira vez, nós estamos atuando, indo até essas pessoas, ajudando de forma humanitária, sabe? Sentando lá na rua com elas, ouvindo, entendendo, tentando ajudar de alguma maneira, né? Nós estamos entrando no mundo dela, não querendo que elas venham para o nosso mundo. E com isso, oferecendo alguns serviços, né? No CRAS, no CREAS, de procurar famílias, de procurar uma ajuda numa casa de reabilitação, num tratamento psicológico, e a maior parte, tratamento médico. A maior parte deles precisam de tratamento médico. Muitos estão nas drogas já há 20, 30 anos. A gente tem uns casos na cidade que as pessoas já estão fora da caixinha. Elas não sabem mais quem são elas. Sim, então num quadro esquizofrênico mesmo, de romper com a realidade. Né? Total. Então não é ajuda, não é pegar essa pessoa e levar ela para um abrigo. Essa pessoa já é um caso de saúde pública. Já é um caso... perigo mesmo, para ela e para a sociedade, nesse caso. Sim, então precisa-se ter uma junção, né? O desenvolvimento social, a área da saúde, para poder entender e ajudar essa pessoa. Né? Mas é aquilo. É a primeira vez na história da cidade que temos 3 pessoas que atuam somente com essa população. Só que, e aí é um grande desafio. Por quê? Porque o sistema, ele é feito para excluir as pessoas. O sistema, de uma forma geral, no mundo, ele exclui. Aí, de repente, numa cidade, tem 3 pessoas que estão dentro do sistema, estão lutando por essas pessoas. Só que essas pessoas, como eu falei, elas são rejeitadas, elas são excluídas, elas são perseguidas. Automaticamente, tanto eu, Alex e a Gláucia, somos rejeitados, perseguidos, excluídos dentro do sistema. Por quê? Porque nós estamos tentando inserir essas pessoas de volta para a sociedade. Mas a sociedade, ela pulsa expulsando essas pessoas, né? Então, é uma briga muito constante. Nós estamos aprendendo muito também, né? Somos 3 ativistas e que agora estamos do lado de cá, tentando mostrar para o poder público e usar o poder público para ajudar essas pessoas, né? Como? Levando elas, tirar documento, coisas básicas, tirar documento, levando no médico. Igual eu falei, tem casos que é médico. Então, chega lá, como que o médico vai atender um morador que ele não sabe nem quem é ele? Que ele não tem documento. Então, é uma briga muito grande. Mas, aos poucos, vamos ganhando espaço para poder sempre ajudar, né, as pessoas. E graças ao apoio do prefeito. O prefeito está 100% nessa causa. Você vê que ele apoia realmente, ele veste a camisa, é um cara que se dedica, é um cara que preocupado mesmo com os irmãos. E não está preocupado, sabe? Não, está preocupado, vamos ajudar um por vez. Como ele diz, todo mundo é o amor da vida de alguém. Os moradores de rua são os amores da vida de alguém. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Mas como nunca foi feito um trabalho desse, é um trabalho de formiguinha. É um a um, aos poucos, tentando juntar, né? Juntar o social, a saúde, a habitação, juntar várias secretarias para poder ajudar essas pessoas. E falando sobre essa questão de habitação, quais são os projetos ou estratégias que vocês estão pensando de desenvolver para desenvolver eles mesmo, né? Para acolher eles, através de albergue,
né? Algumas oficinas, talvez. O que vocês estão pensando? Ou por onde vocês estão começando? Como é tudo muito novo, não tem nem referência, né? Do que já foi feito, do que está dando certo, do que não dá, porque é tudo muito teste mesmo, na prática, né? Hoje é assim, como é tudo novo, como você disse, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está fazendo um cadastramento de todos os irmãos. Uma triagem mesmo. Uma triagem para saber quantos que nós temos, quem são, aonde estão. Hoje, não sei se é do seu conhecimento, mas Cotia, ainda não terminamos o estudo, mas hoje Cotia está batendo uns 300 moradores. E hoje, Cotia tem uma vasta mata. Eu vou te dizer que hoje, muitos moradores em situação de rua hoje, eles moram dentro da mata. Você passa pela rua, você nunca imagina que dentro daquela mata tem 20, 30 pessoas morando ali. Em situação de rua mesmo. Então, é um trabalho de formiga e é caso a caso. É caso a caso. Por exemplo, tem 3 irmãos em situação de rua que hoje eles não estão usando mais droga. Eles estão tentando, vendendo sucata, correndo atrás, eles alugaram um quartinho. Então, esses que estão mais conscientes, já estão lutando, vamos trazer para frente de trabalho, aí estamos alinhando também com o pessoal da frente de trabalho, dar uma oportunidade de emprego para eles, de acolher essas pessoas, sabe? Para eles poderem trabalhar, ganhar o dinheiro deles e assim conseguir pagar o aluguel, ajudar, né, construir a família. Esse é um caso mais simples. Tem o caso das pessoas que já estão ali, né, como eu falei nesse caso de esquizofrenia muito alto. Ali precisa se fazer um trabalho junto com o Estado. Hoje não existe hoje um lugar que possa abrigá-los. Isso é de maneira geral, assim. Eu andei já em Itapevi tem um trabalho surreal de ajuda, sabe? Lá tem um CAPS 3. Então fui lá, conheci, passei um dia lá para ver isso. Então lá eles têm um lugar que eles acolhem, mas só que passa 30 dias, eles mandam para o Estado. O Estado, essa pessoa vai para o hospital, e no hospital ela fica lá em tratamento, e o hospital consegue alguma vaga psiquiátrica para ela. Isso no Estado, o Estado tem que assumir essa pessoa. Então já é um caso mais difícil. Então a gente, hoje inclusive, a gente conseguiu 10 vagas para esse tipo de pessoa no Hospital de Cotia. Então eles vão assumir isso. Então agora vai ser um trabalho de pegar ele num dia mais consciente. Vamos te levar, deixa eu te ajudar. É isso, né? Porque não pode ser uma questão compulsória, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa que a pessoa aceita, que ela peça ou aceite ajuda, né? Porque Sim. Senão entra em outro lugar, entra nas questões dos direitos humanos, Sim. Né? Então entra em outro lugar, senão a gente acaba batendo ali nas próprias leis. Eu vou contar um caso que aconteceu semana passada, para você ter ideia de como... Por isso que o que eu vou dizer aqui, essa é a importância de um prefeito humanizado, que entende caso a caso, não trata as pessoas como um número, todo mundo igual. Tem uma mulher que ela fica ali na estrada da Bugiro, que liga Cotia e Biúna, e às vezes ela fica na estrada de Calcaia. Essa mulher, ela fica passa no meio dos carros, essa mulher vai na contramão, enfim. E sempre me mandam mensagem dessa mulher. Aí, por desígnios de Deus, encontrei essa mulher em um desses dias de chuvoso. Essa mulher estava sentada num barro, mas um barro mesmo. Aquela chuva que não dava para descer do carro. E ela, ali, parecia que ela estava no mundo dela, falando sozinha, espiritualmente falando, até assustava. Desci, a chuva parou um pouco, desci no meio da chuva mesmo, porque não ia parar. Algumas pessoas viram e falavam, nossa, ela tá aí já 5 dias, 3 dias, e ela não saía dali. E por um desígnio de Deus, né, eu fiz uma oração antes de ir até falar com ela, ela aceitou ajuda. E aí a gente levou para onde? A Casa Refúgio, que tem convênio com a prefeitura. Só que chegou lá, ela passou a noite e fez um forró-bodó. Falaram que bateu, né, subia na parede. No dia seguinte achamos ela chorando
consciente, falou, me ajuda. Aí o que a gente fez? Fez outro caminho. Pegou e levou ela pro posto de saúde. Lá o médico, conversamos, passamos horas lá, conversamos, o médico entendeu, deu diazepam, não adiantou. Aí deu uma medicação mais forte, aí sim, você precisava ver, era outra mulher. Já não tremia, já estava lúcida. E aí levamos ela para a casa de recuperação, dormiu, só que no dia seguinte precisava dar a medicação de novo para ela. E não deu tempo. Passou do horário, não deu tempo de levar o surto, sumiu. Então, você vê da importância de ter um cuidado especial para cada indivíduo. Agora, a gente já sabe, achou ela, vamos levar direto para o hospital. A assistente social já está sabendo, fizemos o relatório, tudo, o hospital já está sabendo, achamos ela, leva para o hospital e lá eles já vão encaminhar. Porque a gente entra num outro lugar que é a saúde emocional, a saúde psíquica da pessoa, Sim. né? Porque se a pessoa tá num surto, se a pessoa é bipolar, esquizofrênica, tem então próprio, começa com uma depressão, associado ao uso de drogas, vai Sim. perdendo todas as conexões neurais de forma cognitiva, né? Então você vai ficando ali totalmente alienado. Sim. E num processo de surto, o que fazer, né? Então falta a conversa sobre isso. Muitas vezes a família não tem estrutura emocional para lidar, né? Tem medo. Sim. A pessoa acaba, como você falou, acaba sendo literalmente excluída. Sim. Não tem esse apoio cultural, social da prefeitura mesmo. Você vai num CAPS e você ouve, não, isso aqui não é, a gente não dá conta. A gente não dá conta assim, porque eles só pegam casos muito, muito, muito sérios e às vezes se tratasse antes, não ficava até, às vezes, nem tão sério. Exato, então exato. Tem isso também. E assim, aí também tem um outro lado, né? Que muitas pessoas veem nós e julgam. Pô, vocês estão defendendo bandido, vocês estão defendendo ladrão, defendendo nóia. Porque tem dentro dos irmãos em situação de rua, tem aqueles que furtam. E eu gosto de deixar muito claro, isso eu falo para todos e falo para eles. Aprontou, roubou, ninguém está acima da lei. Tem que pagar diante das leis. Roubou, foi preso, tá lá, não tem o que fazer, não pode fugir. E agora eu tenho uma pergunta aqui, né? Por quê? Uma pessoa dessa, dentro da cadeia, vamos supor que ele vai lá, criou roubou, foi preso. E aí ele tem um acompanhamento médico, porque ele também acaba sendo um perigo para ele e para as outras pessoas dentro daquele sistema. Sim. E aí, como que é feito esse acompanhamento lá? Eles estão no remédio? Como que é isso? Então, por incrível que pareça, todos relatam que dentro da cadeia é difícil o acesso à droga, tudo mais, eles ficam sem. Eles ficam sem. Eles são tratados como presos os outros normais. Não tem um tratamento especial. Então é por isso que eu falo, os moradores em situação de rua, a gente ajuda, a gente tem um carisma, sabe? Muitas vezes troco a minha família para ajudá-los, mas eles aprontaram, tem que pagar perante a lei. Nenhum cidadão está acima da lei. Então eu costumo dizer, um morador de rua assaltou, vamos atrás com a polícia, vamos chamar e ele tem que pagar. Ele não está acima, ele não é melhor que qualquer pessoa, né? Mas as pessoas geralmente colocam tudo no mesmo pacote, né? E eu costumo dizer, até fiz uma postagem essa semana, e perguntei, né? Você conhece alguém que usa álcool? Você conhece alguém que fuma? Que usa maconha? Que usa cocaína? Que usa crack? Que usa K2, K9? Nossa. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. O Pri, nenhum morador em situação de rua que está lá usando crack hoje começou pelo crack. Todos começaram pelo álcool ou pelo tabaco. Depois disso foi para a maconha, da maconha foi para o pó, do pó foi para o crack. E agora do crack, infelizmente, está essa K2, essa K9 aí que está levando tudo, né? Então é uma escada. Ninguém começa lá de cima. Ninguém está na rua porque quer. Existe um quadro depressivo, existe um quadro de ansiedade,
Existe um quadro de, eu costumo dizer, de perdas. Sim, traumas, né? Uma cisão ali de algo que aconteceu na vida. Sim. Então, eu costumo dizer, todos nós da sociedade escorremos o risco de um dia ser irmãos em situação de rua. E eu só entendi isso quando eu perdi a minha mãe. Porque todo morador falava para mim, homem, falava, eu tô aqui porque minha mãe morreu. Eu tô aqui porque minha mãe morreu, porque eu perdi minha mãe. A maior parte dos homens, ou é porque perdeu a mãe, ou é porque foi traído pela esposa, ou perdeu o emprego, né? Foi à falência. E no caso das mulheres, a maior parte das mulheres que estão na rua foram abusadas sexualmente na infância, por algum familiar, por alguém próximo, tiveram essa experiência, então elas fogem disso e hoje estão na rua, a maior parte delas. Aí também tem aquilo de traição do marido, né, perdeu a família. Então eu costumo dizer, juntou alguma droga e um quadro de ansiedade, de depressão, algum trauma, foi pra rua, quando foi ver, já perdeu tudo. Quando vê, já passou anos, né? Anos na rua, entendeu? Então, são coisas... Por exemplo, tem um caso muito assim, que infelizmente ele faleceu ano passado, um quadro de um jogador de futebol. Eu tenho vídeos dele, ele falava, o Kaká, que todo mundo conhece, era a reserva dele. E um dia, ele era jogador de São Paulo, ele descobriu que ele tinha um problema no coração. E ele não podia mais jogar bola, era a vida dele jogar bola. O sonho era virar profissional. Chegou no profissional, descobriu esse problema no coração, que deu do dia pra noite. E ele falava para mim, ele falava, Israel, do dia que eu saí do CT do São Paulo, na Barra Funda, e eu soube que eu não podia mais jogar bola, acabou. Eu já fui para as drogas, fui para a bebida, fui para as drogas, e não consigo sair até hoje. Então você percebe, foi um trauma que a pessoa não soube lidar, e infelizmente, né, levou. E aí ele faleceu, Deus chamou ele ano passado. Então, por trás de todo irmão em situação de rua, existe uma história muito traumática, existe uma infância muito difícil, existe um vício química. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, mas é frescura. Eu falei, é frescura? Então... Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. E eu costumo dizer para todo mundo, é falta de vergonha? Então eu quero fazer um desafio com você. Fica 7 dias sem açúcar. Fica 7 dias sem carboidrato. Fica 7 dias sem o celular. Você aguentar os 7 dias, aí você me fala o que é frescura. É a mesma coisa com os caras com droga. É uma dependência química muito grande. Eles não conseguem se livrar daquilo. Sim. Só através de muita ajuda, muito entendimento. É um dia após o outro. É um dia de renúncia de cada vez. Não adianta pensar no amanhã, tem que pensar no hoje. Hoje eu consegui vencer, renunciei. Amanhã eu tenho que renunciar de novo. E assim vai, é uma escadinha. Né? Até mesmo tem um dos dilemas, né? Só por hoje, né? Só por hoje. E você fala bastante de Deus, né? E uma outra coisa, outro pilar do programa aqui é falar sobre essa questão de ideologia da pessoa, a fé da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua fé, daquilo que te guia, da sua conexão com o seu sagrado, aquilo que faz sentido para você, porque a gente sabe, quando a gente trabalha com esse tipo de demanda, digamos assim, a gente precisa ter uma ancoragem muito, muito boa. Porque a gente lida também com o som, com as nossas sombras, com as sombras de outras pessoas e tal. E que você falou, recebe ataques de pessoas, no caso, né? Nossa, por que você faz isso? Ah, não, você tá querendo, né? Então, como que é isso para você se manter na fé, assim, a sua conexão? Então, eu já fico bem emocionado porque, assim, Deus, ele acaba sendo tudo para mim, sabe? Eu costumo dizer, eu sou um cara que eu digo que Deus é tudo. Se não fosse Deus na minha vida, não existiria o Israel. E eu costumo dizer, eu sou adotado, né? Então, desde quando a minha mãe biológica tentou me matar, Deus agiu ali e não deixou que ela me matasse. E Deus providenciou uma família para mim. Então, eu já vim para a Terra com esse propósito que eu fui ajudado. Quando eu não tinha... Deus sempre fala, às vezes, quando eu fico ansioso, Deus fala, quando você estava lá para morrer no ventre da sua mãe, cadê a sua agitação? O que você fez? Não fiz nada, Deus providenciou.
né? Então eu sou muito grato a Deus e Deus acaba sendo tudo para mim. E eu costumo ir na igreja todos os dias. Todos os dias eu vou na igreja. Eu sempre começo o meu dia dentro da igreja, sempre faço atividade física e estou na igreja. 6 horas da manhã, 6h30, estou na igreja. Porque eu entendo que esse tipo de chamado, ele é muito forte. E se a gente não se fortalecer espiritualmente, a gente acaba apanhando, né? O demônio vem e acaba com tudo. Porque eu costumo dizer, um morador que está lá na rua, está lá há anos, na droga. Ele já não tem parentes, ele não tem amigos, ele não tem mais ninguém. Por escolha dele. E por conta do vício. A escuridão já levou ele para um lugar que é só ele e a droga. Ele não tem mais nada. Ele já não sabe mais nem quem é ele, muitas vezes. Por quê? Porque ele não toma banho. E para ele tá tudo bem. Ele não come, para ele tá tudo bem. Ele não dorme, para ele tá tudo bem. Para ele o importante é a droga dele. Então aquela pessoa já está muito na escuridão. E para alguém ir até essa pessoa todo dia, como a gente está indo, e ajudar, se eu não tiver muita força, muita luz de Deus, quem acaba indo para a escuridão sou eu. Eu sou engolido, né? Então, é por isso que Deus representa muito para mim. Eu começo todos os meus dias na igreja, eu peço muita força para Deus e acho que por mais que eu faça, eu tenho que ser sempre grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Então eu tenho essa ancoragem, assim, sabe? Eu me apego muito na fé. Eu sou um cara que eu busco mais o espiritual do que o humano. Sempre, assim, eu sempre busco mais, porque eu tenho para mim que vamos viver aqui 80 anos, se Deus for bom com a gente. E depois, a gente vira o quê? A gente é um espírito. E se eu não buscar o mundo espiritual hoje aqui, por que quando eu morrer, Deus vai me levar para o céu? Se eu não busquei nada do céu aqui. Então eu tenho muito isso comigo. É que aqui a gente está tendo um aprendizado, mas somos seres passageiros, estamos na forma humana, mas somos seres espirituais. A gente vai viver a eternidade como espírito e não como humano. Então por isso que eu acho muito importante dessa conexão, sabe? E eu busco sempre, de tudo que acontece na minha vida, uma explicação espiritual para tal coisa. E você tem uma conexão também bonita com São Miguel, né? Isso, é. São Miguel, ele é o guerreiro que diz a palavra que expulsou, né? Era um anjo de Deus que expulsou o demônio, precipitou para o inferno. E eu me apego muito a ele porque é um chamado, né? Essa questão de batalha espiritual, tirar as pessoas da droga, da escuridão. Mesmo, né? É uma batalha, você Sim. tem que vencer. Só quem já foi pra rua, entende, tem essa vivência, já viu quantas pessoas manifestadas eu já vi, quantas pessoas o demônio falando através delas, quantas manifestações e o fogo assim que eles fazem. Umas coisas surreais assim que existe. Então é uma batalha espiritual, né? O pessoal fala muito, vai pro inferno, que é nada, o inferno vai na Cracolândia pra Exatamente. você ver, vai ali, porque tem agora uma Cracolândiazinha ali atrás, né, no antigo Extra em Açaí, né? Eu vou te falar que Cotia, ó, você é moradora de Cotia, eu vou te contar um segredo. Cotia tem várias Cracolândias, Sim. várias. Ali perto do antigo Extra, que hoje é Açaí, tem ali no Jardim Leonor, tem no Panorama. Eu não conheço, tô falando de onde eu conheço, daqui perto da minha casa ali. Então, tem vários. Tem no Panorama, sabe? Tem vários lugares que, infelizmente, as pessoas não sabem, né? Mas Cotia tem muitas viciados em crack. Isso, infelizmente, e é um problema público. Você vê São Paulo só cresce, nas grandes cidades só cresce. Mas por quê? Porque eles querem tratar as pessoas como um número, como todo mundo igual. E aí não dá resultado. A política pública não consegue atingi-los. E uma coisa eu queria saber, como que é feito, se tem uma demanda específica para as crianças? Porque eu já trabalhei numa casa de acolhimento, que trabalhava com essa questão de retirar as crianças da mãe e levar para abrigos por questões de conselho tutelar, essas coisas, Sim. né?
E existia também uma resistência das crianças, apesar de estar indo para um lugar tecnicamente seguro, elas não queriam se afastar da mãe. Sim. Ainda tem toda uma questão. Como que é feito esse trabalho? Existe um trabalho, existe uma demanda, um cuidado especial com essas crianças? Como que é feito? Então, em Cotia, isso é uma coisa que funciona. Em Cotia, sempre, se aparecer alguma família com crianças, o conselho tutelar vai até elas e retira das mães e leva para um abrigo. E a mãe tem contato com a criança ou ela passa a não ter contato? Não, tem, só que a maior parte não quer abandonar a rua, então acaba perdendo. Entendi. Então, ela teria se ela, né, saísse das drogas. Sim. Mas Cotia não tem nenhum caso. Os casos que tem em Cotia é o seguinte: as irmãs em situação de rua ficam grávidas, e aí quando tem um parto no hospital de Cotia, é chamado conselho tutelar, e essa criança não sai com a mãe de lá. Eles não deixam o neném sair com a mãe, porque a mãe está em situação de rua. Então precisa ir um familiar, e esse familiar é o que fica responsável com a tutela das crianças. Se vai algum familiar e se responsabiliza, o hospital libera, o conselho tutelar libera. Se não, vai para adoção. E muitas crianças vão para adoção, porque muitas delas ficam grávidas. E é complicado também, porque uma criança que nasce nessa situação, ela já nasce dependente, né? Ela já nasce com crise de abstinência. É muito, assim, muito desafiador ver aquela criança assim tendo crise de abstinência ali com meses de vida. É muito difícil. Então é uma vivência também que parte muito meu coração de ver essas crianças, elas realmente bebês, você vê que tá com abstinência da droga, da química. E quando cresce, também se vê. Tem um caso de um menino, hoje ele tá com 11 anos, ele até sumiu das ruas. Que Deus o tenha. Todo mundo chamava ele, os policiais, as autoridades, chamavam ele de diabinho mirim, sabe, aprendiz de diabo. Menino de 8 anos já assaltava, já usava droga, já tá por aí. Ninguém segurava ele. A diretora da escola ajudava, eu ajudava, a família ajudava, mas do ano passado para cá eu não vejo mais. E você via, já andava de moto. Aonde conseguia moto? Ou crack, já estava usando crack. E você for ver a mãe tá nisso há mais de 20 anos. Então você vê que é um caso muito forte. Isso está muito presente, enraizado na vida dessas pessoas, né, dessas crianças. Infelizmente, esse é um dilema muito grande. E quando não é isso, é algum problema psicológico, mental, algum problema muito forte. Cognitivo total. Essa mesma irmã, ela tem... São 3 meninas e 2 meninos. Os 2 meninos... Um menino é esse que está sumido, com 11 anos. O mais velho tem problemas cognitivos total, sabe, não consegue se concentrar, não consegue estudar, você vê que... E as meninas são mais tranquilas, 2. A terceira, a menorzinha, você vê que já é super pra frente, sabe? Você vê que a história vai se repetindo, né? Sim, é isso. Infelizmente, é um padrão que, se não é quebrado, é replicado. Infelizmente. E outra coisa, você falando das crianças, você tem um trabalho forte também com relação às crianças quando é voltado para o esporte. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto, há quanto tempo que você falou do futebol, né, do São Paulo, enfim, inclusive meus filhos jogaram bola com você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do futebol. Sim. Então, a minha formação acadêmica é educador físico, né? Eu sempre trabalhei com futebol, sempre dei aula em escolas, aí montei uma escola de futebol, mas por conta do caminho da política, eu me afastei, né? Hoje eu não mexo mais. Eu tenho alguns meninos espalhados pelo Brasil, que foi tem histórias lindas, né? De meninos que estão aí ganhando a vida com futebol. Não tem nenhum Neymar estourado, mas tem vários meninos que hoje sobrevivem,
na Estão Europa. fora, isso que eu ia falar. Isso, tem vários meninos na Europa, vários meninos vivendo do futebol, que foi através da minha ajuda, né? Quando eu tinha escola. E aí, infelizmente, o caminho profissional ficou de lado para o caminho do propósito de vida, né? Estar mais O social mais à frente. falou mais alto. O social, o carisma falou mais alto. Tanto é que hoje eu não tenho tempo nem de ver futebol. Hoje, assim, nessa nova etapa de 2025, eu chego a final de semana, eu tô acabado. É tanta demanda, é tanta coisa da semana que eu falo, nossa, não tenho tempo de ver futebol, não assisto futebol, não consigo mais acompanhar, sabe? Hoje a minha vida realmente tem sido aí montar esse projeto no desenvolvimento social, e até porque é um desafio muito grande, que eu entendo que se der certo em Cotia, é uma semente que a gente vai estar levando para o Brasil, porque saiu o último censo agora, o ano passado, cresceu 25% os moradores em situação de rua no Brasil, e 60% está em São Paulo, 80% está em São Paulo. É muito. Quer ver? Eu vou até pegar o dado aqui certinho. E se a gente parar para ver, Cotia faz divisa com São Paulo. Sim. Se São Paulo está lotado de moradores em situação de rua, muitos vão evacuando para cá. Aumentou 25%. De 2023, a gente tinha 261.653. 2024, a gente foi para 327.925 pessoas morando em situação de rua, de acordo com a Universidade Federal de Minas. Isso, para você ver, 63% dessas pessoas estão em São Paulo. Nossa. 63%. Uau! E, você falou uma coisa que eu achei um dado muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que dessa quantidade toda que você trouxe com relação à quantidade de pessoas que estão em situação de rua, você trouxe a questão dos porquês dos homens, Sim. da maioria, né? Dessa questão da mãe, talvez uma traição, perca de um trabalho, perca do prover, né? E aí eu pergunto essa questão, se existe algum trabalho voltado para essa desconstrução, desse desenvolvimento emocional desse homem, para ele desenvolver recursos emocionais, porque eu percebo que os homens, não só os homens, as mulheres, mas o homem, ele tem essa cobrança de ser um provedor, de ser homem, de o que é ser homem, né? E acaba caindo, não desenvolvendo o emocional para conversar, desabafar, lidar com a tal vergonha, do julgamento, né? Então tem uma cobrança muito forte em cima desse homem. Então, vocês estão pensando em fazer algum projeto, alguma coisa para desenvolver essa questão? Até mesmo na época do antigo governo, tinha um trabalho muito legal que era trabalhar com homens que faziam violência contra as mulheres, né? Então, assim, algo nesse sentido de desenvolvimento desse masculino saudável, para a gente poder, digamos assim, pegar umas 2, 3 passos antes de acontecer, sabe? Sim. Então, na realidade, Pri, isso que é importante. Eu vou te dizer um trabalho que é feito em Itapevi, que eu quero muito implementar em Cotia. Legal. Lá tem o CAPS 3, né, o AD. Sim. Como funciona? Olha como... Itapevi, se a gente parar para pensar... Explica só um pouquinho pra galera que tá em casa, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, a diferença do CAPS 1, 2 e 3, só pra contextualizar. Sim. Só pra galera de casa entender, que a gente já tá mais acostumado com CAPS, tal, não sei o quê. Então, tem um CAPS álcool e droga, né, que trata pessoas com vício no álcool e na droga. Aí tem esse CAPS 3, AD, que é um CAPS já de uma atenção maior de pessoas que já estão num transtorno mental mais forte, né? Num sentido, já estão mais assim perdidos, o vício já tomou conta, o psicológico já não está batendo bem. E tem o CAPS, né, tem o infantil,
O adulto. E o adulto. O adulto é mais para um caso psicológico, tudo. Em Itapevi, eles criaram lá, olha só, você que mora em Cotia, traz a lembrança. Há uns anos atrás, 10 anos atrás, nós de Cotia tínhamos medo de passar em Itapevi. Verdade. Itapevi era assombroso. Era feio. Feio, tudo mais. E ainda mais por conta da linha do trem. Sim. O número de moradores em situação de rua em Itapevi era gigantesco. O que foi criado lá? Em Itapevi criaram esse CAPS. Olha que trabalho fantástico. 24 horas. Tem lá 2 psicólogos e 2 psiquiatras. 24 horas 24 é muito horas. Importante isso. 24 horas. E o que acontece? A pessoa passou lá. O médico detectou que ela consegue ir para casa. É medicada, é tratada ali. Consegue ir para casa para voltar. O médico libera. Se ele vê que não existe essa possibilidade da pessoa não voltar, eles têm um local que eles abrigam até 30 pessoas, 30 homens e 30 mulheres alojados lá. Então eles ficam até 30 dias lá. E o que tem lá? Então eles passam a noite. Durante o dia tem atividades com terapeutas, atividade física, atividade psicológica, tem todo o atendimento ali feito todos os dias para essas pessoas, ocupação, tem até teatro. Que legal. Então existe um trabalho 24 horas para essas pessoas. E elas ficam 30 dias. Esse projeto pra Cotia. Exatamente. Tchau. Eu quero levar o Formiga lá para ver. E assim, passou 30 dias, não deu certo, a pessoa ainda está mal, eles procuram uma casa de recuperação conveniada com o Estado e mandam essa pessoa. Então, existe esse trabalho. Isso é álcool e droga, e tem a parte psicológica também, de psiquiatra. Se a pessoa está com esquizofrenia, está com algum problema a mais, existe um outro CAPS, que eles intitulam, não lembro o nome, que faz esse acompanhamento. Não é o adulto? Não, é só de mental, só mental. Então lá também eles têm o local, eles têm estrutura para receber até 30 dias. Não deu certo os 30 dias, ainda precisa de mais, eles encaminham para o governo do estado. Entendeu? Então é um lance que aí você para e pensa, caraca, é muito legal. Muitos moradores em situação de rua que vêm de lá, eles contam, eles participam de peça de teatro. Se você for pensar, é um trabalho de eles voltam a ser vistos. Exatamente. Eles voltam a ter uma identidade, né, uma individualidade até ali. Então é um trabalho muito incrível. E é assim, igual você falou, hoje um morador de rua, eu vou te dizer que é 80-20, 80% homem, 20% mulher. Nossa, isso é muito importante, 80-20. Tem muito mais homem do que mulher. E o que acontece? Nesses casos lá em Itapevi, eles conseguem trabalhar o indivíduo 24 horas. Que o indivíduo está dormindo numa sala aqui, só que na sala, 2 salas do lado, o psiquiatra está lá 24 horas. Precisou de uma ajuda, precisou desabafar alguma coisa, o cara está lá. Então você percebe o tipo de estrutura, mas isso é feito através da saúde, né? Da saúde pública. Saúde pública. É a pasta da saúde que cuida disso. Então, por isso da importância da gente ter um governante que realmente olhe com carinho especial pelas pessoas, né? Porque é bíblico, né? Muito mais vale uma pessoa que estava perdida ser encontrada do que 99 justos, né? Então, muitas vezes a recompensa não é aqui, não é o voto, não é a mídia, não é isso. As pessoas não entendem isso. É questão de almas, é questão de pessoas, de indivíduos. Acho que é isso, são almas. São almas, exatamente. É como se, de uma certa forma, fôssemos trabalhadores da luz, trabalhadores de Deus, né, literalmente, estivéssemos aqui resgatando almas. Sim. De uma certa forma. E aqui encarnado, né? A gente não está esperando morrer para poder ir Exatamente. pro céu, né? Ir pro céu. É fazer aqui agora, porque senão eu falo muito que é uma fé morta. Uma fé sem ação, ou então, que eu percebo que também se perde muito,
vou entrar nesse assunto com você, a gente acaba, que é um pouco do sistema capitalista, que a gente acaba se fechando na nossa família. Sim. Pai, mãe, irmão, tio, enfim. Eu vou ajudar aqui os meus e o resto que se tacar coquinho. Sim. Né? E aí a gente perde essa questão de todos nós somos irmãos. Não Sim. necessariamente porque saímos ali pelo mesmo buraco, enfim, que todos partilhamos da mesma barriga, que precisamos só trabalhar com essa energia. Não, todos nós somos irmãos. Então, e muitas vezes, né, aquela pessoa que você menos espera é que te dá mais apoio no momento que você mais precisa. Exato. E assim, quando o político brasileiro, não vamos sair até da esfera de Cotia, quando o político brasileiro entender que os moradores em situação de rua não são apenas pessoas, igual você falou, são almas, são indivíduos com a sua identidade, são indivíduos que precisam ser cuidados, amados, enxergados, aí sim nós vamos começar a conseguir entender e resolver os problemas dos moradores em situação de rua. Porque enquanto não tratarmos as pessoas como pessoas especiais, como diz o nosso prefeito, pessoas que são o amor da vida de alguém, a gente vai só vê-los como dependentes químicos, noias, ladrão, vagabundos que estão ali na rua. No lugar de julgamento, né? Porque a gente ainda vive um sistema, que a gente está falando do sistema capitalista, que a gente só valoriza quem está produzindo. Exato. E as pessoas, elas não estão produzindo, pelo contrário, elas estão retirando de uma certa forma. Sim. Elas estão, como você falou, dando trabalho, dando prejuízo. Exatamente. Né? Então, valorizar a história da pessoa. O que aconteceu com ela para ela estar naquela situação? O que podemos fazer para dar recursos para ela, em questão de estrutura emocional, terapia, remédio, enfim, tratamento, para ela conseguir desenvolver essa estrutura emocional para ela voltar no sistema. Sim. De você falando, ter uma vida saudável. E uma coisa que eu falo para todo mundo, e você que está aí de casa, se não ouviu, vai ouvir eu falar agora. Geralmente nós julgamos, é mais fácil julgar. O cara é um nóia, é um ladrão. Aí eu pergunto, o que você já fez para tentar mudar essa... 2 anos atrás eu entreguei uma marmita. Há 3 anos atrás eu entreguei um cobertor. Só que as pessoas esquecem que os moradores em situação de rua são pessoas normais. Elas precisam comer todo dia. Uhum. Entendeu? E eu costumo dizer, se você... E eu acho que essa minha pergunta é a grande chave para mudar também a realidade das pessoas. Pergunta aqui que aí eu faço um corte bom pra internet. Pode perguntar. Se chegar na sua casa agora, bater no portão da sua casa, uma pessoa que você nunca viu na vida, e a pessoa te oferecer ajuda por um problema seu, que essa pessoa mal sabe do seu problema, ela deduz o problema. Você vai aceitar a ajuda dessa pessoa? Você aceitaria? Eu já aceitei. Mas provavelmente não. Sim. Não aceitaria. Sim. Como que eu vou falar da sua vida sem conhecer? Sim. As pessoas não aceitam. E por que você vai sair da sua casa, vai chegar num morador em situação de rua e vai oferecer ajuda pro cara? Eu quero te levar pra clínica, sai daí, você tem que ir, quer impor as coisas. Por que a pessoa tem que te enxergar, te ouvir e te obedecer? Sendo que você não convive com ela, você não sabe o problema dela, você não sabe o que ela passa, você não sabe o que levou ela para a rua. Então, a maior solução de todas é a convivência. Precisamos conviver para poder entender o que levou aquela pessoa naquilo. Às vezes é um trauma, às vezes é ela que está fugindo da família dela, porque a infância toda dela ela foi violentada sexualmente pelo pai, pelo tio, pelo padrasto. A gente não sabe. Então ali é uma fuga, é o lugar de porto seguro dela. Precisamos entender isso e não julgar, querer colocar todo mundo numa casa de recuperação e achar que as pessoas vão sair de lá sãs, salvas e lindas. Não é assim, curadas. Não é assim. Então por isso que eu falo, precisa ter a convivência. A convivência traz uma confiança e a confiança traz essa bagagem de entender o porquê a pessoa está lá. Isso é importante, né? Ter essa empatia de se colocar no lugar da pessoa, de não
que eu falo assim, esse lugar do cuidado, ajudar, é muito delicado também. Sim. Porque às vezes a gente entra no lugar de ajudar e acaba oprimindo essa pessoa. Sim. Entrando no lugar de invalidar essa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como ajudar. Por isso que existe um treinamento para quem quer fazer esse tipo de trabalho voluntariado ou não, vamos falar sobre isso também. Sim. Mas porque às vezes a gente invade tanto, a gente não dá voz à pessoa. Exato. E aí entra nesse lugar, a pessoa acaba não aceitando ajuda, porque você é uma ajuda, assim, ó, toca isso daqui, tipo aquela coisa de dar roupa rasgada, ou Sim. doa, não, tu doando, você tem que aceitar. Sim. É presente não se nega, enfim. E aí você não olha para aquela pessoa como faz a pergunta clássica, como eu posso te ajudar? Exatamente. O que você está precisando nesse momento que vai tornar a sua jornada, que vai realmente te ajudar? Não, a pessoa quer te ajudar e fica brava ainda se você falar alguma coisa. Então tem muito disso também, que é saber o que... Porque às vezes a pessoa precisa de um abraço, de uma conversa. E aquela conversa vai dar força para ela poder fazer o que tem que ser feito. Sim. E aí a gente fica assim, não, que eu vou fazer isso, que você falou, vou dar uma marmita. Cara, eu já levei marmitada na cara entregando marmita na rua. Então, assim, é complicado mesmo essa questão. Então, realmente, ter empatia de como eu posso ajudar, de se colocar no lugar, e mesmo a gente tentando se colocar, a gente nunca vai ter essa vivência, porque, não sei, eu nunca tive essa experiência de morar na rua, não sei o que, só essa experiência de ajuda mesmo. Sim. Então, eu não sei falar. Qualquer coisa que eu falar, eu tô sendo hipócrita porque eu não sei. Sim. Então, eu realmente não sei o que é ficar na chuva, do que tá com frio, e não ter o que comer, e não ter da onde tirar. Então, assim, qualquer coisa que eu falar, não, estou me colocando no seu lugar. É mentira, porque não tem esse ponto de referência, né? Não tem essa vivência. Exato. E eu costumo dizer, o lugar mais difícil é se pôr no lugar do outro. Né? É o lugar mais difícil do ser humano. Então é muito mais fácil eu chegar lá com uma marmita e falar pro cara, sai da rua, você tá aí, pô, você vai trabalhar. Mas a gente não sabe o que acontece, o que aconteceu pra ele estar na rua. E é o que eu falo também sempre. Imagina só, o cara que tá na rua, ele não tem mais nem conhecido. Porque, por exemplo, amanhã ou depois, Deus me livre, eu tô morando na rua. As pessoas que me conhecem vão parar para perguntar, Israel, o que aconteceu? Pô, vem aqui, eu vou te ajudar. Porque as pessoas, teoricamente, me conhecem. Não é meu familiar, mas me conhece. Sim. Os caras que estão ali, eles já não têm mais nem conhecidos. São os invisíveis. São invisíveis. Já assistiu os documentários Invisíveis? Não. É muito interessante. É da faculdade que conta a história de moradores de rua. E vai contando a história assim, desde o porquê, do que eles fazem, é muito interessante. E falando sobre essa questão do porquê, teve um acontecimento na minha vida que fez eu virar essa chave e olhar para pessoas em situações de rua, que foi uma vez que o meu pai, ele teve um surto, ele sofreu um acidente, e aí ele virou uma chavinha na cabeça dele e tal, e ele ficou assim, quase um mês na rua. Ele saiu do serviço, deixou documento, chave, carro, tudo saiu com a roupa do corpo e de vez em quando ele tinha uns colapsos de memória, ele ligava para casa, ele falava o que estava acontecendo, mas aí ele estava na Bahia, ele estava não sei aonde, então assim, foi um desespero, quase um mês atrás dele. Aí quando ele voltou, foi feito um trabalho psicológico, tudo direitinho, mas ele surtou. Ele teve um surto. Ele voltou assim, barbudo, fedendo, com a roupa que ele tava no dia do que ele saiu para trabalhar. Sim. Agora, o que aconteceu de fato, a gente não sabe. Ninguém sabe. E o que ele passou, o que ele fez, o que deixou de acontecer nesse um mês que ele ficou na rua, ninguém sabe, porque nem ele sabe. Sim. Então, isso, porque é aquilo que você falou. Acho que essa frase que você falou, a pessoa ali é o amor de alguém, é muito forte essa frase. Sim. Porque realmente é a verdade, porque a gente não sabe a história que está por trás. Sim. Os porquês. E eu aprendi muito na dor, como eles são invisíveis, muito com o irmão que morreu lá na granja. O irmão que morreu ali debaixo da passarela de frio, eu nunca esqueço a cara dele. Aquele semblante, parece que ele deu a última respirada, viu o demônio e morreu.
porque o semblante de congelamento foi algo que eu nunca vou esquecer. E quantas pessoas passaram ali para ir trabalhar no The Square, viram um cara lá e não ajudaram? Relatos de vários funcionários depois me mandaram mensagem. Putz, eu passei por ele, eu não vi. Teve uma mulher que, aí eu falei com ela até o final do ano. Essa mulher chorava toda vez. Ela se culpava, porque ela falou, eu podia ter posto uma blusa nele, eu podia ter ajudado, e o cara morreu de frio. Passaram-se inúmeras pessoas pelo cara, e ninguém reparou que o cara estava deitado ali com frio. Então você percebe, eles são invisíveis, as pessoas morrem à nossa vista e a gente não vê. E eu tô te falando do lugar mais rico da Granja Viana, na frente do shopping, que, quantas pessoas estão ali de um poder aquisitivo grande. Dona Deola ali, Dona Deola, todo mundo passa ali. Então, o cara morreu nos nossos olhos. E é isso que eu falo, é isso que a sociedade, as pessoas precisam aprender. Às vezes fala, eu me preocupo com o próximo. Se preocupa até a página 2, até não apertar um pouquinho o seu calo. Porque quando aperta um pouquinho o seu calo, será que realmente você se preocupa com o próximo? Né? E eu costumo dizer, as pessoas hoje, você vai nas igrejas, você vai nos lugares, estão super lotados. Aleluia, glória a Deus. E tem uma frase que eu gosto muito. As pessoas costumam ver anjos dentro da igreja e não ver as pessoas caídas no chão. Não ver o próprio Jesus caído no chão ali agoniando de dor. Como que enxerga anjos, ouve Deus falando, só que sai na porta da igreja e tem um irmão caído lá, ninguém se preocupa. Então você percebe a distorção, a ambiguidade disso? Como eu vejo anjos, escuto Deus, e o próprio Jesus veio aqui, se fez homem, também viveu no meio da gente, e também foi atirado pedras, foi rejeitado. E se um morador de rua que está na porta da igreja caído for Jesus? E a gente já tiver voltado, né? E a gente está fazendo igual as pessoas de 2025 anos atrás, que não entenderam Jesus. Com certeza. Então você percebe? Aí você acha que... Eu também gosto de uma frase muito assim. Se Jesus voltasse, estivesse no meio de nós, aonde ele estaria? Ele estaria nos palácios, no palácio do governo, na prefeitura, nas câmaras de vereadores. De Land Rover. Você acha que ele ia estar, no Caribe? Onde estaria? E aí eu vi uma alusão. Ele estaria provavelmente na Cracolândia. Por quê? Porque ele só andava com os rejeitados. Sim. Ele só andava com os excluídos. Ele ajudou lá a prostituta, né, das pedras. Aonde estava essa mulher? Ela estava no palácio? Não estava. E isso que as pessoas esquecem. Jesus esteve aqui, as pessoas não aprenderam com o cara. O cara foi o maior de todos. O cara é filho de Deus. E as pessoas não aprenderam que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas não é o próximo como a nossa família, que está cheirosinha, passou lá o Calvin Klein e tudo mais. Não, é aquele cara que não toma banho, é aquele cara que aperta o nosso calo, é o nosso inimigo, é aquela pessoa rejeitada que não come. Esse é o nosso próximo, aí está o maior desafio. E não uma pessoa cheirosinha, bonitinha, que está no nosso convívio. Sim. Né? E as pessoas esquecem muito disso. Total. E deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que é o nosso canal, que fala sobre relacionamento e sexualidade. E eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade, você falou essa questão da prostituta, essa questão de eu sei que você tem um trabalho que não sei há quantos anos que você não passa o Natal em casa com a sua família, você sempre passa na rua. Sim. Né? Eu queria que você falasse uma... E o quanto e você tem filhos, você tem família também, sim, você sim. tem, né? Então, e como que é ter um trabalho desse, de que você falou, nossa, eu preciso estar muito em oração para você continuar fazendo o que tem que fazer, e como que é lidar, a sua família te apoia, como que é esse movimento para você, essa questão da sua família e do seu trabalho, como que é, assim, se você é casado ou não, se tem apoio ou não, como que fica o seu pessoal em cima desse seu trabalho que exige tanto, né? Tanto fisicamente como mentalmente, enfim. Sim. Então, eu costumo dizer, as pessoas que têm esse carisma, todas entendem isso.
Nenhum familiar entende, nenhuma pessoa entende. Pô, como você não passa o Natal com a sua família, passa com os moradores em situação de rua? Só quem tem um carisma que entende. A gente é tirado como louco, como... E volto a dizer, a família acaba rejeitando. Porque a família não entende. Não sou uma pessoa normal que passa o Natal, o Ano Novo, decoro minha casa. Não, estou ali pensando em ajudar o próximo. Isso já é um hábito, é habitual, é uma coisa minha, né? E como toda a família de ativista, as pessoas elas não veem com bons olhos isso. Porque eu sou muito mais ajudar uma pessoa fora... fora... É a ovelha negra da família, sempre, né? Sempre. Sempre. É a ovelha negra, né? Infelizmente não tem. É isso, né? É um trabalho solitário, acaba sendo solitário, né? Sim, e hoje mesmo estava com alguns outros ativistas da cidade, e eles falam a mesma coisa. A família é a primeira a jogar pedra. Que a família, pô, você dá atenção, você tira o dinheiro, e pô, você tá ajudando o cara, tá vendo? O cara é nóia, o cara tá usando droga. Ninguém vai entender. Você não tem nem pra você que você tá ajudando o outro, que não sei o quê. Exatamente, é exatamente isso. E infelizmente essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Mas também, como tudo, a gente tem que aprender a dosar, né? Aprender a dosar. E esse foi um dos meus maiores desafios nesse ano. Eu tenho sentido que o ano passado já foi um pouquinho mais, mas esse ano eu preciso... eu tenho colocado na minha cabeça que eu preciso fazer esse trabalho na prefeitura. Eu costumo dizer, eu tenho horário para entrar, mas horário para sair eu não tenho. Porque geralmente algum munícipe liga, a gente vai ajudar um morador, vai levar para internação, e realmente eu participo da vida deles. Por exemplo, a gente leva eles para casa refúgio. Eu vivo a casa refúgio. Eu tô lá, eu participo das reuniões, eu, Alex e a Gláucia, a gente está lá um dia à noite, um dia de manhã, para entender a rotina da casa, para ver o que a gente pode ajudar também, para a gente poder identificar, pô, um irmão fugiu, por que ele fugiu? Putz, porque aquela parte da casa não tá legal. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma interação com o esporte agora, tem a secretária Formiga, que foi a jogadora da seleção brasileira, a gente vai levar ela para fazer uma vivência lá, coisas que nunca aconteceram na cidade. Mas como a gente descobre isso? Só vivendo. Então, eu tenho dias meus e da Alexia e da Gláucia que a gente vive como interno lá. A gente vai para almoçar, fica lá. A gente vive como se fosse eles. Quem entende isso? Ninguém. Pô, você quer viver como um morador de rua? Você quer... Não, a gente precisa viver para poder entender, né? Então, a família é a primeira que joga pedra. Infelizmente, é a primeira a crucificar, né? Mas ao mesmo tempo, também é um desafio. É um desafio muito grande também, porque a gente precisa dosar. Por exemplo, antigamente, eu fazia ações sociais minhas do Israel aos finais de semana. Hoje eu já não faço. Aos finais de semana eu deixo para resolver as minhas coisas pessoais. Então, eu vivo para minha família, vivo para minhas filhas, tudo. Então, eu coloquei como meta, final de semana, poder viver para minha família, né? E de segunda a sexta, a gente arrepia na rua e faz. Porque precisa aprender a dosar. Eu conheço... Equilíbrio também. Equilíbrio, porque eu conheço amigos da causa e de outras causas também, que os caras perderam a família, perderam tudo, Sim. porque eles só viviam para a causa. Sim. E aí ajuda tanto de um lado e descobre do outro, aí também não dá, né? Sim, sim. E você trouxe aqui algumas vezes com relação à casa refúgio. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Eu tive uma experiência também, onde em um momento eu acolhi uma amiga que estava passando por situação e ela fugiu de Bertioga, do hospital de Bertioga, ela estava em surto, ela veio para cá e eu catei e levei ela pro CAPS. Sim. E lá no CAPS eles queriam levar ela para uma casa de recuperação, mas ela precisava querer aquilo que você estava falando, sim, né? E aí aquela coisa, porta aberta, a pessoa tem que querer, sim, tem esse movimento. E então, assim, Cotia, apesar de todos os desafios, tem as suas coisas boas, né? Então já tinha essa oportunidade dela se tratar, que ela não escolheu isso naquele momento. E eu queria que você falasse mais sobre o trabalho da Casa Refúgio, como que é, se tem pessoas para doar, como que é o financeiro mesmo. Sim. Então, assim, a Casa Refúgio, ela já tinha eu costumo dizer... Onde que fica? Ela fica ali no Tijuco, a Casa Refúgio fica em Calcaia, na água espraiada, né? É a casa lá do pastor Fabrício. É essa casa mesmo. Do pastor Fabrício.
ela tem um convênio com a prefeitura. E por que, por exemplo, as pessoas podem falar, o Israel antes criticava e agora faz parte do governo e não fala? Criticava sim, sabe por quê? É aqui, a Casa Refúgio é esse pilar. E a prefeitura, e os irmãos em situação de rua eram esse. A prefeitura, que está aqui no meio, oferecia o serviço, que é a Casa Refúgio, para os moradores. Só que para os moradores em situação de rua sair da rua, do local que ele fica, para ir para a Casa Refúgio, é um abismo. Eles não aceitam ajuda da própria família. Você acha que eles iam, por sã consciência, procurar a Casa Refúgio? Por livre espontânea vontade. Vai. Foi isso que aconteceu até com essa colega, com essa amiga minha, que ela simplesmente ela não quis. Porque ela não queria ficar, porque tinha um tempo para ficar, né? Para passar o tratamento, exatamente, para fazer todo o tratamento e tal. Ela falou, não, imagina que eu vou ficar aqui, não sei o que, acabou. Sim. Se jogando no mundo. E aí o que acontece? Casa Refúgio hoje ela tem esse convênio com a prefeitura, né? Mas ela também recebe pessoas particular, ela recebe, né, vive de doações e hoje ela vive também do auxílio da prefeitura, do governo, também vem algumas pessoas indicadas do estado e a gente está tentando melhorar. Como eu disse, havia um abismo, a Casa Refúgio dos irmãos em situação de rua. Hoje eu estou vivendo lá dentro para tentar entender o que a casa precisa para a gente conseguir ajudar, para essa casa conseguir ajudar os moradores. Porque a prefeitura só dava o dinheiro e falava, pastor, toma conta aí, se vira. E os moradores ficavam de outro lado. E não tinha, de certa forma, nenhum acompanhamento para ver o que, de certa forma, uma fiscalização do que realmente estava sendo feito com dinheiro, enfim, todo esse movimento, né? Isso a gente pode, né? Cenas no próximo capítulo. Cenas no próximo capítulo. Mas outra coisa também que eu queria saber, com relação, que eu sei que Itapevi Itapevi, inclusive, eu morei lá, meus filhos hoje moram lá, então ele é, sim, referência de muita coisa. E lá em Itapevi tem um bom prato. Sim. Né? Eu queria saber que assim, ajuda muito em várias situações, né? Não só pessoas em situações de rua, mas pessoas que estão numa situação, enfim, até trabalhadores que estão na rua, né? Que precisam ali se alimentar e não tem, enfim, precisa economizar cada centavo para ajudar ali na complementar a renda, enfim, faz muita diferença. E eu queria saber se vocês estão com algum projeto similar, se tem alguma coisa em pauta. Então, Cotia tem um bom prato, né? Tem. Fica ali no calçadão, ali perto do Bradesco, lá no centro de Cotia. Mas tem um bom prato, mas eu também acho que precisa, é um serviço que precisa... Os irmãos em situação de rua mesmo não vão lá, entendeu? Mas eles poderiam ir. Então, poderiam, mas teria que pagar também lá, né? Mas aquilo, eles têm dinheiro para consumir as coisas deles, eles teriam para pagar. Mas é por isso que eu falo, eles não saem do lugar deles. Quem vive no Habib's, vive no Habib's. Quem vive no Leonor, vive no Leonor. Eles não se locomovem muito. A única locomoção que eles fazem é para ir comprar as coisas, né, as coisas ilícitas dele, a dependência química, e para ir correr. Hoje reciclam muito, né, estão atrás de reciclagem igual louco. Alumínio, ferro, tudo. Então não tem essa locomoção, né? Então eles não vão no Bom Prato comer. Porque a pessoa já não tem consciência. Não vou sair daqui do Habib's para ir lá no Bom Prato comer e voltar. E tem uma outra questão também, né? Que aí entra a questão do apetite também. Sim. Eles, às vezes, eles nem sentem o crack não deixa. Porque eles estão numa abstinência por outras necessidades. Sim. Eles nem sentem necessidade. Às vezes, você falou, né? Lógico, teve a situação do irmão que faleceu de frio, mas às vezes eles nem sentem frio. Exato. Porque eles perderam as questões sensoriais. Exatamente, não é que ele não né? Não é que eles não sentem, mas eles estão tão debilitados com a questão cognitiva que não, por exemplo, autista. Dependendo do grau de autista, eles não sentem a temperatura. Então você tem que colocar blusa, porque não é que ele não vai ficar resfriado porque tá frio, porque tá frio, só que ele não consegue identificar o frio. Sim. Então isso, e eu acho que é isso que acontece também com relação à fome e várias outras coisas, né? Exato. E assim, não sei se você sabe, os usuários de crack passam 7, 8 dias sem dormir. É muito forte. A química que faz no corpo do cara, né? Se não dorme, você acha que vai comer? Por isso que todos são secos, que você olha e você fala assim, começou a usar crack em um mês, o cara definhou. A dependência química é muito grande, né?
muito. E não sente fome. Sim. E é uma abstinência muito forte de convulsionar, que precisa, não é só simplesmente parar, vou parar de usar e agora eu tô limpo. Não. Precisa sim de uma intervenção de remédio, enfim, porque que a pessoa tem crise mesmo, Sim, tem crise total. de ansiedade, começa Sai a sangue do convulsionar. nariz. Isso, tem várias questões. Então precisa sim dar porque é muito forte. Sim. Muito forte. Eu passei por um processo que assim, eu nunca tive experiência de usar esse tipo de drogas, enfim. Mas eu tive uma crise muito forte de abstinência quando eu saí do hospital, porque eu fiquei tomando muito tempo morfina, remédios Sim. fortíssimos, que eu tive crise de abstinência. Só que até eu percebi que aquilo que eu tava sentindo era uma crise de abstinência, que eu tava tremendo, eu tava vendo vulto, eu tava vendo... Então, assim, aquilo eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, gente, isso aqui é de remédio que eu tava tomando no hospital. Aí eu falei assim, imagina a pessoa que usa realmente drogas, enfim, de um consultação, não que não seja droga nos remédios que eu tava tomando, né, mas num outro contexto e que entra, não aguenta. Não aguenta, é muito forte. E volta pro uso. Porque às vezes não tem esse recurso de tipo, nossa, porque eu falava pras pessoas, pra minha mãe, enfim, eu falava o que tava acontecendo, é frescura, que não sei o que lá. Então, tipo, não acreditava que eu tava vendo bicho. Sim. Sabe, assim? Então, imagine uma pessoa que já tá na situação, que já tem uma credibilidade, digamos assim, menor. Sim. E essa pessoa surtou de vez, né? Então tem tudo isso, né? A importância desse acolhimento, desse desmame mesmo. Por isso que é importante estar num lugar que as pessoas já entendam isso, né? Porque, pelos relatos eu nunca vi, assim, isso eu não fiquei tantos dias junto, mas sai sangue do ouvido, do nariz, da boca, e cospe sangue, e faz xixi com sangue. É umas coisas que você fala, o que tá acontecendo com o cara? E realmente, como você falou, ver bicho, ver duende, o cara fica na tremedeira. Tremia, exatamente. Suava, frio, assim, que eu sentia muito frio, mas ao mesmo tempo eu suava, era um negócio muito louco. É muito louco. É uma dependência muito forte. Muito, muito, muito. E eu queria falar também, perguntar pra você, porque agora, hoje, você tá com esse apoio da prefeitura e tal, tem essa questão. Mas antes, por aí você falou, né, que a sua campanha foi uma campanha limpa, tal, não sei o quê. Mas como que você buscava recursos para ajudar? Porque a gente precisa de recursos, né, financeiros, independentes, porque, enfim, para montar qualquer ação para ajudar os irmãos. Sim. Né? Então, qual que era o seu movimento? Você fazer muita campanha de Instagram mesmo, ver você muito no Instagram. E assim, eu sempre sei o que eu sei fazer sempre sozinho. Sim. Né? Muito uma jornada muito solitária. Não tinha uma equipe de ação, porque é diferente, por exemplo, eu fiz parte um tempo dos obreiros de Cotia, do Imbu. Sim. Né? Então lá eles têm toda uma equipe, eles fazem trabalho aqui em Cotia também, não sei se você sabe. Sim, de sexta. Segunda e sexta, acho que é uma coisa assim. Sim. Que eles fazem, tá? Eles estão todos uniformizados, eles vão lá, entregam água, entregam os clubes sociais e conversam, não sei o que lá. Mas você não, era você e Deus. Sim, sim. Né? E você e a vontade. Sim. Né? Então, como que era isso pra você? Como que você buscava, enfim, apoio, ajuda em todas essas coisas? Então, na realidade, acho que são ciclos, né? A gente sempre ajudou muito através das redes sociais, né? Então, eu sempre pedia, as pessoas sempre doavam, sempre acompanhavam. E eu optei muito por ser mais essa jornada só, por duas coisas. Porque eu acabei tornando a ajuda ao próximo um estilo de vida. Então, não tinha como eu falar, eu vou ajudar sexta-noite. Só que, chegava na segunda, aparecia eu preciso de um remédio ali, tal. Não dava para esperar na sexta eu ajudar a pessoa. Então, o que eu fazia? Eu já pegava o celular, pegava o vídeo, gravava, mandava para as pessoas, lista de transmissão, Instagram, Facebook, pedindo ajuda. Me ajuda, tudo mais, tem esse caso aqui. Mostrava o caso, mostrava a pessoa e, as pessoas ajudavam, né? E a gente ia sempre indo assim. Nisso ainda tem um morador em situação de rua, que era de situação de rua, a gente já paga aluguel para ele já uns 3 anos, juntei umas pessoas, as pessoas doam, cada uma quantia para pagar o aluguel dele, já vai se... Deixa eu pensar, eu acho que desde 2017 eu acho isso, e um senhor... Então, assim, tudo com a ajuda da internet, né? E aí eu falo para as pessoas, se quiser ir comigo, vamos. Tal dia, tal horário. Dias de frio sempre estava de madrugada, né? Agora também não vai ser diferente, mesmo
estando no poder público, o poder público não faz isso. Então a gente já está esquematizando algumas ações de madrugada para poder ajudar no frio, né? Enquanto o prefeito está entrando agora, não tem nem como, né, cobrar do cara agora, né? Tem 50 dias aí de ano de mandato. Um albergue, alguma coisa que possa acolher essas pessoas. Eu ia fazer essa pergunta com relação ao albergue, se tinha uma ideia, alguma proposta também, porque é algo muito bem importante. Então é exatamente isso. É tempo também, que é você tempo falou, e né? estudo, né? Será que vale a pena investir num albergue, sendo que, igual eu falei, tem vários casos? Eles mesmos não vão. E quem então, vai procurar um albergue, tecnicamente, é uma pessoa que tem mais consciência de uma certa forma, né? Tá passando talvez uma transição, uma perda de um relacionamento, alguma coisa que tá ali mais latente, né? Sim. Então é isso, por isso que agora está em fase de estudo, né? Será que abre um CAPS 3 mesmo, ajuda mais, sabe, com uma estrutura, uma casa de passagem? Então a gente está estruturando, pensando e vendo, né? Como é a primeira vez que o poder público olha para esse caso, então a gente tem que estudar e ver o que vai ser melhor para o povo, né, em situação de rua de Cotia, né? Boa, legal. Nossa, eu estou muito feliz com você aqui, porque eu acho que isso que você falou, né? A gente está numa transição muito grande de governo, de propostas, uma conexão mesmo de pessoas que estão buscando fazer diferença, né? Sim. Que está nessa transição. E é isso, são escolhas, né? E como que te acha, porque eu percebi que você tem uma ação muito pessoal, direta, né? Sim. Então, você falou, fulano vai lá e me liga, me fala que fulana tá precisando, não sei o que, eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas você mesmo entrega as suas doações, muitas vezes, pessoalmente. Sim. Né? Então, como que é isso? Fala pra gente as suas redes sociais, essa questão toda. Então, minhas redes sociais é Israel Fávaro, né? No Instagram. Fávaro. Favaro. Isso. E aí agora a gente está tentando implementar aí também no poder público, né, os canais dos munícipes ir direto nesses canais e, sabe, quando tiver frio, ligar, quando, né, tiver algum problema, mas tudo isso requer muito. Às vezes o sistema parece que é feito para travar tudo, né? Então demora-se um tempo, tem uma demanda. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir instalar isso aí. Porque é que nem você falou, né? Sem entrar em polêmicas, mas tem uma certa hierarquia de fundos, de não sei o quê, e eu tenho certeza que, querendo ou não, por mais que o prefeito também tenha suas boas vontades, eu acredito que, de uma certa forma, as pessoas em situação de rua não são a prioridade dele, de uma certa forma. Eles têm intenção, tem tudo, mas tem muita coisa para fazer. A gente sabe que a gestão anterior deixou um buraco, né? Gigante aí em várias coisas e muita necessidade, muita carência de muita coisa para resolver. Então a gente está numa muita emergência. Muita coisa é emergência, desde escola, desde de saúde, então a gente está com muita emergência, muita coisa, tem muita né? emergência aí. Agora é tempo ao tempo, né? Dá tempo ao tempo, esperar, né? Fazer o que é possível. E tenho certeza que daqui a uns 6 meses, 8 meses, a gente já vai conseguir começar a estruturar melhor essas coisas. Sim. E com relação, assim, quem tem vontade de ajudar, participar, querer entender melhor do seu projeto, você também tem algum trabalho, alguma coisa que você faz com relação a aceitar voluntários também, mesmo que seja na rede pública, mas que tenha, sei lá, um treinamento, alguma mão de montar, porque muitas vezes também tem pessoas que têm vontade, sim, mas também não sabem o como, não tem estrutura, tal, não sei o quê, então não sabe por onde começar. Então, porque também é uma corrente do bem que eu falo. Fazer o bem faz bem. Né? Então, ajuda a gente, às vezes, ver que muitas vezes, a gente reclama de barriga cheia. Exato. A gente aprende a valorizar as pequenas coisas da vida. E é um aprendizado muito grande, como você falou, né? Parar e conversar com uma pessoa que os valores mudam. Total. Né? Então, eu queria só falar que se vocês têm alguma coisa, ou como achar vocês a doação, ou para algum movimento, se tem parceria com igrejas, tem parceria com eu costumo dizer, tem os voluntários, né? Tem voluntários do bem.
tem uma galera que faz todos os dias, então o Israel não tá, mas tem um pessoal que vai todos os dias no almoço levar marmita, então quem quiser ir pode ir junto, a gente só avisar, a gente coloca todo mundo junto, tem o pessoal de sexta-feira à noite também, que vai toda sexta-feira à noite levar marmita, então o trabalho sempre continua com os voluntários, sempre é só a pessoa querer, todos os dias tem alguma ação social para se fazer. Mas aí eu queria fazer uma pergunta com relação a que foi uma discussão que teve e que a gente entrou, eu entrei nessa reflexão que aconteceu, inclusive, eu acho que o que aconteceu foi, eu não vou lembrar, mas quando aconteceu aqui no sul, lá o pessoal perdeu um monte de coisa, tem muito legamento, né? O desastre aconteceu lá, não foi passado, não lembro. E aí começaram a ter muitas doações, mas também começa a ter muito desperdício de doações. Sim. Né? Tem alguma estrutura de treinamento, que você falou, sexta-feira tal igreja ou tal instituição doa, para não ter desperdício, porque eu já tive situações de entregar marmita em lugares que a pessoa, tipo, joga fora, ou sabe, assim, literalmente fala assim, não. Tá com a marmita ali, sim, sabe, assim, capaz de receber, enfim. Ou então você dá a marmita e aí você vê que tem outra no chão ali cheia, que ele nem comeu, enfim. Então, tem esse rodízio, digamos assim, essa informação, essa triagem do tipo, olha, essa inteligência, vamos colocar assim, de dividir os recursos. Você falou, você já tem uma ideia que são 300 moradores hoje, em média, né? Que temos em Cotia. Então, onde estão essas pessoas? Montar uma equipe de quem vai para onde, sabe? Então, como que você se pensa, como que é isso? Então, Cotia ainda dá para fazer, né? Hoje tem o Querubim também, que faz parte dos voluntários do bem. Então, ele faz mais ou menos, ele tenta trazer essas pessoas e fazer esse rodízio, cada dia da semana em uma galera, mas nunca consegue todo mundo, né? Infelizmente, tem pessoas que não aceitam essa junção e fazem só, né? E aí acaba... hoje mesmo, inclusive, nós, como poder público, como desenvolvimento social, chamamos todas essas pessoas para dentro do desenvolvimento social para ouvirmos as ideias, caminhar junto, para realmente tentar todo mundo falar uma linguagem só, né? Para um poder ajudar o outro e não ter esse desperdício. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Por exemplo, São Paulo já é mais difícil fazer isso. São Paulo é muito grande, né? E é muita gente. Cotia a gente ainda tenta nisso, mas não consegue. E eu acho que é importante só voltar um pouco na questão do treinamento também, para quem escolhe de uma certa forma fazer esse trabalho. Tanto para não se colocar em risco de uma certa forma, porque às vezes não é que nem que a pessoa é má, enfim. Mas ela tá muito louca, às vezes ela é reativa com você. Ou então a forma de abordar. Né? Então tem várias questões. E que é importante também, que nem você falou, né? Porque a forma que você vai abordar essa pessoa digamos que 80% da questão se a pessoa vai aceitar ou não o tratamento, a ajuda, enfim. Então, o Querubim faz, os voluntários do bem, ele tem uma estrutura de voluntários que ele consegue dar um treinamento para o pessoal, ele consegue se preocupar um pouquinho com isso. Nós, como poder público hoje, também penso ali para frente tentar chamar essas pessoas para dentro e dar esse know-how, né? essa capacitação, esse treinamento, porque igual você falou, às vezes a gente pega umas cenas ali meio inusitadas, né? E se a pessoa está indo pela primeira vez e não está preparada, às vezes choca. Sim, assusta. Às vezes a pessoa nem volta mais porque fica assustada. Exatamente. Por isso que é uma situação bem difícil. E é aquilo que você falou também, que teve uma hora que você falou, né? Que você precisa estar bem para você não ser puxado, né? E você conseguir dormir bem também, porque às vezes você fica impressionado mesmo com aquela, né, tipo, de impactar, de nossa, como existem pessoas que vivem nessa situação. Né? E como isso, no que eu tava falando, mexe com a gente, com o nosso emocional, com a nossa empatia mesmo, que é preciso olhar para essa questão, né? Exato. Por isso que é importante, né, a gente, como
como ativista, tem que pensar desse lado, né? Eu pensar no lado dos voluntários, a galera que vai, porque se a pessoa às vezes não está preparada, ela mesmo que vai cair, ela vai falar, nossa, Exatamente. vai tomar um susto que ela vai ficar, né? Tão assustada, porque vai refletir a história dela. Exatamente. Que eu falo que às vezes a gente entra num lugar até de culpa, do tipo, nossa, vou comprar isso, sendo que você tem pessoas, né, em situação, então você acaba entrando num outro lugar que você também precisa se cuidar para cuidar das pessoas, Sim, literalmente. Exatamente. Então por isso que precisa também pensar nisso e a pessoa que se dispõe também a ir ajudar numa situação dessa, ela já tem um carisma um pouquinho, né? Mas tem um porquê, né? Tem um porquê, mas precisa tomar cuidado mesmo, porque senão acaba dando o efeito contrário, né? Tá indo para ajudar, ela sai de lá em pânico, né? Sai de lá pedindo ajuda. Pedindo ajuda. É isso. Ô, Israel, eu queria que você deixasse aí uns recados. Se você quer falar mais alguma coisa, queria que você caminhamos para os caminhos finais aqui. Não, o recado eu acho que a gente já passou, né? Nesse tempo. Não sei nem quanto tempo, até me perdi na hora, quase 2 horas já, né? Sim, sim. É assim, eu acredito que a chave de um mundo melhor, eu acredito num mundo melhor, eu acredito que há esperança, né? E eu acho que o caminho é sempre o amor ao próximo, né? Todos nós acreditamos em Deus, temos nossas crenças, mas todo mundo sabe que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro passo. E o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente pegar esses 2 mandamentos, o mundo já vai ser melhor. Então eu acredito nisso, acredito que se todo mundo se doar um pouquinho, sair um pouquinho da sua bolha, sei que dificuldades todos enfrentam, todos têm problema, todos nós vivemos nossas tempestades, nossos medos, nossas angústias, mas temos saúde, mas temos condições. Então a gente sai um pouquinho da nossa bolha, sai um pouquinho da nossa via e ajudar, estender a mão. Sempre é possível ajudar aqueles que mais precisam. Se a gente olhar para um lado, a gente vai achar alguém para ajudar. Se a gente olhar para o outro também. Então se a gente fizer isso um pouquinho só por dia, esse exercício de empatia, de se pôr no lugar do próximo, o mundo vai ser melhor. É isso, gratidão de verdade. E é isso. Primeiro, Israel, muito obrigada de verdade por ter vindo aqui contribuir, falar um pouquinho do seu trabalho, partilhar com a gente essa sua jornada, né, que teve todo um começo, né, e acredito que tem muito caminho por aí ainda. Estamos aí só começando agora nessa nova fase, digamos assim, né? Agora, digamos assim, com apoio e recursos, né, para poder fazer aquilo que você já faz com muita maestria. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui e curte, comenta, deve ter falado isso mais vezes, né? Verdade, vamos divulgar o canal. Ajuda a divulgar, porque a ideia do propósito do trabalho é falar sobre trabalhos que se conectam. Teia Cósmica fala sobre pessoas, projetos que estão conectados a fazer o bem, independente de quem. Sim. Então essa é a meta. Então um grande beijo para todos, curtam aí e sigam o trabalho do Israel também. Sigam também, vou colocar aqui a Casa Refúgio, caso alguém queira contribuir também. E também, quem quiser contribuir com o canal também, a gente ajuda também. Tem muita coisa para melhorar aqui também, para a gente continuar com esse projeto. Então, gente, beijos, até a próxima. Segue, curte, comenta e bora lá. Compartilha. E compartilha. Tá, tchau. Tchau, bora lá, tchau. Amém. Bora lá.